relação ao plano de emergência, né? Vocês perceberam aí que tem um fluxograma a ser seguido, né? Que ajuda muito na hora que acontece uma situação emergencial. Então, isso dentro do plano, né? Tiver um fluxograma aí dentro do plano, vai facilitar muito no momento aí do sinistro, né? Principalmente a brigada também tem que conhecer esse plano, né? É muito comum, às vezes, as empresas implementar um plano de emergência e a brigada, às vezes, não tem conhecimento desse plano. Não adianta nada, né? Então, é importante essa questão de ter um fluxo aí definido para combater os sinistros. Falando aí com relação ao equipamento de proteção individual, né? É importante, né, quando a gente implementa a brigada de emergência, a gente tem ali um ponto de encontro com os equipamentos de proteção, né? Proteção dos olhos, do tronco, dos membros superiores e inferiores, né? Seria óculos de segurança, luva, capacete, né? Às vezes a gente tem até o próprio blusão anti-chama, né? Se a empresa puder disponibilizar no ponto de encontro, é interessante porque se tiver algum tipo de sinistro, eu tenho um ponto de encontro ali definido, eu vou, né, a brigada já vai, ponto de encontro, colocar esse equipamento de proteção individual, né? No dia que a gente for fazer o treinamento prático, nós vamos fornecer aí alguns equipamentos de proteção individual, né, para vocês estarem utilizando na hora de combater lá, né? Então já vai dar uma noção, né, de segurança, né? Quando você vai aproximar do fogo ali para combater, é importante ter o óculos, o capacete, a própria luva ali, né? Para a pessoa ter mais segurança de aproximar e não ter nenhum tipo de acidente no momento do combate, tá? A brigada de incêndio, gente, a gente viu o vídeo aí, ela tem algumas divisões, né? No caso, vocês aí são brigadistas orgânicos, né? Que é a brigada voluntária, né? E tem também hoje o brigadista profissional, né? O brigadista profissional vai ser utilizado mais hoje para trabalhar em evento temporário, né? E algumas empresas contratam, né, o brigadista profissional. Aquela pessoa que vai ficar ali para trabalhar apenas, né, com atribuições da brigada de incêndio. Né? Ela vai fazer mais uma atividade dentro da empresa. Ou seja, no momento que ela estiver ali fazendo a atividade dela, ela vai estar verificando os equipamentos de combate, fazendo as manutenções, fazendo treinamento, fazendo reciclagens, né? Então, é um profissional da área, né, isso vai atuar para isso dentro da empresa, né? O controle da brigada, né? A brigada, ela tem que realizar reuniões mensais, tá? Inclusive com registro em ata. Então, é importante, né? Hoje, a maioria das empresas aí não adotam essa prática, né? Mas é obrigação da empresa fazer esses registros aí da brigada de incêndio e reuniões com ata, né? O mesmo processo parecido com o da CIPA, né? As reuniões aí por cerca de 1 hora, né? Para tratar dos assuntos referentes à brigada de incêndio, né? Deve ser realizado a cada 12 meses, no mínimo, um simulado. Eu tinha falado sobre isso, essa questão do simulado de emergência, né? Onde vai fazer o registro das pessoas, né? Que vai chegar no ponto de encontro, né? A primeira a chegar, a última a chegar, para ver o tempo que você consegue evacuar toda a fábrica, tirar todo mundo de dentro da edificação, né? E aí vai verificar os pontos fortes do simulado, os pontos fracos, o que precisa melhorar, né, para a empresa estar preparada para qualquer situação, né, de emergência. Importante definir o ponto de encontro, tá? Esse ponto de encontro ele tem que ficar no local, né, mais afastado da edificação, né? Um local que, se tiver algum tipo de sinistro, o ponto de encontro não vai ser atingido. Então, é um local seguro, onde eu vou levar as pessoas ali para elas ficarem, né, protegidas. Okay? O brigadista também ele tem que ter algum tipo de identificação, né? Pode ser com a própria camisa da brigada, o boto, o crachá, pode ser um boné, né? Então, tem que ser uma situação que vai identificar a brigada de emergência. Geralmente, as empresas adotam camisas, né, vermelhas ali. Por que isso é importante? Quando eu consigo identificar isso, né, se uma pessoa da fábrica ele tiver com algum problema, um princípio de incêndio, ele vai localizar a pessoa mais fácil, né, para ajudar ali a combater, né, essa situação. Então, é importante essa identificação e a empresa verifica qual a melhor forma, né, que vai adotar para identificar. Então, pessoal, nós já falamos aí bastante da brigada, né, de emergência, das atribuições da brigada. Se tiver alguma dúvida aí, pode perguntar, que a gente, né, explica novamente. Agora a gente vai começar a entrar na teoria do treinamento,
né? A gente vai falar do fogo, né? Como é que funciona esse sistema, né? Falar do triângulo do fogo, falar toda a parte teórica do fogo, ok? A definição do fogo, né? É uma reação química que desprende luz e calor, né? E está sob o controle do homem. O fogo a gente precisa dele, né? De forma geral, em casa, na indústria, né? Para sobreviver de uma forma geral, o homem precisa do fogo, né? A partir do momento que ele foge do controle do homem, ele passa a ser considerado um incêndio, né? Eu tenho lá, por exemplo, né, na cozinha, eu tenho lá o botijão de gás, o fogão, e ali eu preciso do fogo para estar utilizando. A partir do momento que o fogo passou para a cortina, para qualquer outro material combustível, eu já considero como um incêndio, né? Então, isso aí, acho que a definição disso aí é bem tranquilo, né? Então, aí a gente tem as causas de incêndio, né? O incêndio ele pode ser natural, acidental ou proposital, né? Quando a gente fala de incêndio natural, né, é muito comum, principalmente incêndios florestais, né, dependendo da época do ano, da época seca, é muito comum, pode ter um raio ou uma outra situação da natureza ali, que vai começar aquele princípio de incêndio, né? Acidental, né, acidental, dentro das indústrias, hoje, né, a maioria dos incêndios são acidentais, principalmente aí envolvendo a parte elétrica, né? E o proposital, né? A gente tem alguns exemplos de origem, né? Fogos de artifício, velas, lamparinas, aparelhos eletrodomésticos, instalações elétricas inadequadas, pontas de cigarro, vazamentos de gás, são alguns exemplos das origens das causas de incêndio, ok? E aí nós temos aí a questão do triângulo do fogo. Isso é importante, todo brigadista ele tem que conhecer essa teoria aí. A gente fala triângulo do fogo, mas já tem uma mudança hoje, né? Na própria apostila de vocês aí, tem um exemplo aí do tetraedro do fogo. A gente vai explicar o que significa. Então, importante, gente, o pessoal entender como é que funciona isso, tá? Alguém que está presente aí no treinamento, né? Vamos participar um pouco mais aí. Pode me explicar aí como é que funciona o triângulo do fogo? Alguém tem conhecimento aí, né? Do triângulo do fogo, como é que funciona? O que vocês identificam quando vê esse símbolo, essa imagem? Alguém pode me dar algum exemplo? Para pôr vocês um pouquinho para participar do treinamento? Vamos lá, Marcos. Consegue falar para a gente isso aí? Ninguém vai arriscar, não? O Maxwell consegue falar para a gente. Fala aí, Max. Jogando você na fogueira aí, Marcos. Não, eu só estou observando hoje, só estou observando. Observando. Então, vamos lá, então. Pessoal, triângulo do fogo é bem simples, né? A gente precisa, né, para ter o fogo, propriamente dito, de 3 elementos, que é o oxigênio, calor e combustível. E a reação em cadeia, que é a reação dos 3 elementos, né? Essa reação em cadeia seria o 4º elemento aí do triângulo, por isso que hoje a gente nem pode falar triângulo, certo? É falar tetraedro do fogo, ok? Então, quando a gente fala do primeiro elemento aí, do oxigênio, oxigênio, basicamente, a gente vai ter em toda parte, né? Se a gente não tiver oxigênio, a gente não consegue ficar naquele ambiente, né? Então, basicamente, a gente tem oxigênio em quase todos os lugares, ok? Exceto aí alguns espaços confinados, né, que a gente não vai entrar em detalhes, que às vezes tem deficiência de oxigênio. Mas a normalidade é a gente ter oxigênio em toda parte. Então, o oxigênio ele não vai variar, né? Eu posso ter uma concentração maior e menor, mas ele vai estar sempre presente ali, ok? Quando eu falo de calor vem de quê? De temperatura. Né? Eu posso estar num ambiente com a temperatura mais alta e mais baixa. Porém, o calor também, ele está presente ali e ele vai variar com relação à temperatura. Mas ninguém vai variar mais do que o combustível. Por quê? Eu tenho combustível em 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E a gente vai conhecer alguns exemplos desses tipos de combustíveis. E aí que a gente consegue identificar, né, quando a gente fala dos combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, a gente consegue identificar as classes de incêndio, que vai variar de acordo com o combustível. Mas o que é importante? Importante a gente entender o quê? O que é combustível? Né? O que eu considero como combustível? Combustível, gente, é tudo que queima, tá? Tudo que pega fogo, eu considero como combustível.
É muito comum a gente pensar que combustível é só álcool, gasolina, óleo diesel, né? São os líquidos inflamáveis que pegam fogo com mais facilidade. Porém, eu tenho outros exemplos de combustíveis, né? Por exemplo, combustível sólido, madeira, papel, plástico, né? São combustíveis aí que a gente tem em toda parte. Todo lugar a gente vai ter esse tipo de combustível sólido, né? Combustível líquido, eu acabei de dar exemplo, né? Óleo diesel, gasolina, tiner, entre outros combustíveis aí. E o gasoso, né? O GLP, o acetileno, entre outros tipos de gases. Então, quando a gente fala desses três elementos aí, combustível, oxigênio e calor, o que quer dizer? Para mim ter o fogo, eu preciso de ter os três, né? Eu não posso ter nenhum, nem dois. Eu tenho que ter os três elementos. Se eu não tiver os três elementos, eu não tenho fogo. E aí nós vamos perceber que para extinguir o fogo, o que eu preciso de fazer? Eu preciso de tirar um dos três elementos, né? Eu não preciso de tirar dois, né? Ou três. Eu preciso tirar apenas um. E isso que vai direcionar aos métodos de extinção que a gente vai estar vendo mais para frente. Então, é importante, né, nesse momento do treinamento, vocês conseguirem entender quais são os três elementos do triângulo do fogo: oxigênio, calor e combustível, né? Quais seriam os quatro elementos do tetraedro do fogo, né? Oxigênio, calor, combustível e a reação em cadeia, ok? Então, a gente vai perceber também, com relação aos combustíveis aí, que cada combustível ele tem aí o seu ponto de fulgor. O que seria o ponto de fulgor, né? Já entra numa parte teórica mais enjoada, né? É o ponto ali que o combustível ele começa a liberar vapores, né? Quando eu falo ponto de fulgor, eu falo de temperatura, ele começa a desprender vapores para começar a entrar no processo de combustão, começar a pegar fogo mesmo. Então, todo material combustível ele tem o seu ponto de fulgor. E é muito mais fácil a gente conseguir ver isso nos líquidos inflamáveis, né? Se tem tabelas aí, né? Quando a gente pega ali a ficha de segurança dos produtos químicos, né? Gasolina, óleo diesel, álcool, a gente vai ter o ponto de fulgor desses materiais combustíveis, né? Então, a gente consegue identificar qual tem mais risco e qual tem menos risco. Mas, então, é importante a gente entender isso, né? Geralmente, no ambiente que todo mundo está agora, vai ter pelo menos dois elementos aí, né? A gente vai ter o quê? O oxigênio e o combustível, né? Você está sentado aí, né, numa cadeira ali, tem uma mesa de madeira, tem papel, tem plástico, são materiais combustíveis. E a gente tem o quê? A presença de oxigênio. Então, por que a gente não tem fogo no ambiente aqui agora? Porque não chegou na temperatura, né, de combustão desses materiais, né? Então, se eu aquecer o ambiente, chegar, por exemplo, a temperatura da madeira aqui da minha mesa aqui, vai começar a pegar fogo. Então, isso é importante, né, a gente conseguir entender. Geralmente, a gente vai ter no ambiente combustível e oxigênio, né? Então, a gente tem que precaver para não ter o calor necessário, né, para que a gente não tenha um princípio de incêndio, porque a gente não tenha fogo naquele local. Perfeito? Alguma dúvida, alguma pergunta com relação ao triângulo do fogo aí? Brigadista, gente, tem que saber esses três elementos, tá? Tem que conhecer os três elementos, mais a reação em cadeia. Ó, o corpo de bombeiro chegou no local para fazer vistoria, né? Se a empresa um dia aí tiver precisando de renovar o ABCD, alguma coisa nesse sentido, ou uma prova de vistoria do corpo de bombeiro, ele pode chamar o brigadista e fazer perguntas, né? E uma das perguntas principais é essa aí, é a teoria do fogo. O brigadista tem que saber que para ter fogo eu preciso de oxigênio, calor e combustível. Eu insisto e falo muito nisso nos treinamentos, porque a gente fala, dá exemplo, chega na hora de fazer a prova, o pessoal ainda confunde, quando a gente não deixa consultar. Né? Lógico que na época de pandemia agora, não tem como a gente, né, evitar a consulta para fazer as avaliações, né? Mas é importante ter o conhecimento aí desses três elementos, mais o quarto elemento que forma o tetraedro do fogo.